Bom dia, meus apaixonantes e minhas apaixonantes, tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira, 27 de maio. Amanhã minha filha se casa, quanta emoção, gente, nossa, inacreditável, né? Olha só, tô aqui de novo com meu baralho conselheiro pra gente tirar a mensagem dessa manhã. Esse baralho às vezes dá uns tapas na cara da gente, faz a gente refletir. Muito obrigada a todos vocês que mandam mensagens, que deixam o coração de like, que vão me assistir depois lá no meu canal do YouTube. Eu vou trazer novidades para vocês a partir do mês que vem. Eu vou começar a trabalhar com outros baralhos também, para a gente fazer tiragem de dinheiro, de amor. Vamos ver aqui qual que é a mensagem de hoje? Essa daqui, ó. Então, vamos lá. A cartinha de hoje, ela fala assim, ó. Priorize sempre a verdade, a sinceridade, as boas práticas e os costumes positivos em sua vida. E aí, me conta, você está priorizando a verdade na sua vida? O que é priorizar a verdade, gente? A gente fala muito disso aqui, né? Priorizar a verdade é você, primeiro, saber qual é a sua verdade, né? O que você acredita? O que você quer para você na sua vida? O que você espera que a vida te traga, né? Qual é a verdade que você quer viver? Porque às vezes a gente tende a se iludir muito, né? A gente se ilude em relação a um trabalho, a gente se ilude em relação a uma amizade, a gente se ilude em relação a um relacionamento. E às vezes a gente acaba se frustrando porque as coisas não saem da forma como nós imaginamos. Às vezes nós desejamos coisas, né? E a gente cria situações e a gente cria histórias na nossa mente que acabam não sendo verdadeiras, né? A palavra aí já fala ilusão, ilusório, né? E em relação a, por exemplo, a um ambiente de trabalho, né? A gente deseja muito uma posição, mas a gente não está preparado para assumir aquela posição, e aí a gente fica ilusionando, né? A gente fica achando que a gente não foi promovido porque o chefe prefere o outro funcionário, mas na verdade, né, a verdade é que você não estava preparado para aquilo e você fica tentando arrumar uma desculpa para você não ter sido escolhido. Às vezes a gente entra num relacionamento aonde o outro não quer te oferecer nada, ele só quer ali alguns momentos e a gente cria toda uma história, toda uma ilusão, né, dentro da nossa cabeça que não é verdade. Então, é muito importante que a gente tenha consciência, né, de onde nós estamos, para onde nós vamos e qual é a verdade, quais são as verdades que a gente quer viver na nossa vida. A gente tem que ter em mente também o quão nós somos sinceros em relação àquilo que a gente sente, e nós somos sinceros com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente não tem muita clareza, às vezes a gente não consegue conquistar aquilo que a gente almeja, porque a gente não tem clareza se aquilo realmente é o que a gente quer. Então, além da gente buscar essa verdade, né, pra gente, qual é a verdade que a gente quer viver, por mais que ela doa, né, a gente também tem que ser sincero com a gente em relação àquilo que a gente sente. Porque às vezes a gente quer muito uma coisa, mas será que a gente quer aquilo porque a gente está com o nosso ego ferido, porque a gente é teimoso, né? E porque, de uma certa forma, a gente tinha uma expectativa e aquilo não aconteceu do jeito que a gente queria, e aí a gente empaca ali naquela situação e você fica insistindo naquilo, mesmo que aquilo não seja verdade para você, né? Então, até que ponto você está sendo sincero com você em relação às coisas que você deseja e às coisas que você quer?
Então, quando a gente fala de verdade, de sinceridade, não é só aquilo que a gente entrega para os outros, né? Para os nossos relacionamentos, para os nossos amigos, para os nossos parceiros, mas também aquilo, a maneira como a gente se comporta com a gente, né? Sai muito sobre isso aqui nessas cartas, né? Do autoconhecimento, do que você quer, do que você precisa, do que você realmente quer para a sua vida. Então, essa autoanálise, né? E esse reconhecimento de qual é a sua verdade, o que você realmente almeja, o que você realmente quer para você, e você ter essa franqueza consigo mesmo é fundamental para que você tenha uma vida mais feliz. Além disso, essa verdade, essa sinceridade em relação às pessoas com as quais você convive também é fundamental para que você possa viver relacionamentos verdadeiros, né? Relacionamentos que edifiquem a sua vida. Então, às vezes a gente se coloca em situações que começa ali com uma mentirinha tão pequena e quando a gente vê, a gente tem que contar uma mentira maior para encobrir a mentira menor e aí a gente vai contando outra mentira. Então, e quando a gente vê, a gente vive uma vida inteira de mentiras, né? Relacionamentos que não são verdadeiros, sentimentos que não são verdadeiros, desejos que não são verdadeiros, e como já dizia Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, né? Então, essa busca pela verdade, pela sua verdade, ela é libertadora. A gente poder viver a verdade liberta a gente, nos torna livres, né? Livres da ansiedade, livres da depressão, livres para viver uma vida plena. Então, as boas práticas e os pensamentos positivos vão ser determinantes para que a gente tenha paz na vida. Eu acho que mais importante do que dinheiro é muito bom, né? Tem gente que diz que dinheiro não traz felicidade, não traz mesmo, manda buscar, né? Não vou ser hipócrita de falar que dinheiro não é bom, dinheiro é muito bom, mas eu acho que mais importante do que ter dinheiro na vida é ter paz e ter saúde, né? E quando a gente é livre, quando a gente sente as coisas de verdade, quando os nossos relacionamentos são verdadeiros, quando a gente vive a nossa verdade sem ter que estar se preocupando em dar satisfação para ninguém, né, sem se preocupar com o que os outros vão pensar a nosso respeito, a gente consegue uma vida mais plena, mais próspera e feliz. Então, essa é a minha mensagem para vocês nessa manhã de quarta. Um grande abraço e até amanhã.